Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de novo para mais um encontro do programa Aprendendo em Casa da Prefeitura Municipal de Petrolina. E nesse encontro trago para vocês tempos verbais. Vamos lá? Organizando o meu dia a dia. Vejam aí essa imagem e esta criança querendo organizar o seu dia a dia. O que ele faz a cada dia? Vamos lá. Ontem estudei, brinquei, depois tomei banho, jantei e dormi. Isso ele fez ontem. Hoje vou estudar, brincar, depois tomo banho, janto e durmo. E aí ele termina o dia dele. Amanhã estudarei, brincarei, depois tomarei banho, jantarei e dormirei. Quando ele disse ontem, foi um tempo que já se foi. Hoje está acontecendo. E amanhã ainda irá acontecer. Veja que transcorreram aí 3 tempos. Algo que já foi, algo que está acontecendo e algo que ainda irá acontecer. 3 tempos. E então, tudo que eu fiz, ou ainda vou fazer, ou até mesmo que eu estou fazendo, é uma ação. E toda palavra que indica uma ação é um verbo. Ou seja, um verbo é toda palavra, toda ação praticada por um sujeito. Que nós vamos ver já já o que é o sujeito, certo? Que eu já terminei de dizer, se você prestou atenção. Então, vamos ver esse conceito de verbo, né? O verbo é uma palavra que indica um acontecimento representado em um espaço de tempo, como uma ação, um estado, uma ocorrência, um fenômeno e um desejo. Os verbos, eles se flexionam. O que é flexionar? É ele se adaptar ao número, à pessoa, ao modo, ao tempo. As orações desenvolvem-se em torno de um verbo. Aí vocês vão dizer, e o que é uma oração? Uma oração é uma frase que nesta frase tem um verbo. E toda esta oração, ela vai se desenvolver, se adaptar à forma do verbo. Vamos ver mais detalhadamente. Então, atenção, a gente falou do sujeito, né? A ação que o sujeito pratica. E essa ação é um verbo. Então, quem realiza a ação na oração? O sujeito. Vejam aqui esta frase. Letícia estuda português todos os dias. Qual é a ação que Letícia pratica? A ação de estudar, certo? Olha que eu estou enfatizando bem o R no final, de estudar, certo? Aí você diz, gente, a Pro diz estudar, mas na frase tem estuda. Por quê? Porque o verbo estudar, ele foi já conjugado, ele foi flexionado ao sujeito. Então, Letícia é o sujeito desta oração e estuda é o verbo. Mas como assim? Uma ação, um estado, uma ocorrência, um fenômeno, um desejo. Quando eu e seus pais estudaram, nós só tínhamos o conceito que um verbo representava uma ação, um estado, um fenômeno da natureza. Os estudiosos atualmente já colocaram também uma ocorrência e um desejo. Vamos ver alguns verbos que representam cada uma desses tópicos. Aqui será somente alguns verbos, existem muitos outros. De ação, verbo fazer, mandar, construir, comprar. De estado,
ser, ficar, continuar, estar. Olha só quando eu digo: você está muito bonita. Então, qual é o seu estado? Um estado de belezura, de boniteza. Ocorrência, verbo acontecer, suceder, passar, ocorrer. De fenômeno da natureza. O que seriam os fenômenos da natureza? Chover, anoitecer, amanhecer, trovejar, relampejar, entardecer, esfriar. Desejo. Aspirar. Eu aspiro passar de ano. É um desejo seu. É algo que você quer alcançar. Almejar, desejar, querer. Vejam que esses verbos aí, essas palavrinhas, são verbos. E se vocês prestarem atenção, todos eles terminaram com R no final. Certo? Tem um R no final. Além de ter um R no final, eles todos terminaram em AR, ER e IR. Essas palavras, elas são o verbo no infinitivo. Digamos que aí é o nome do verbo, certo? Equivale ao nome. Suas terminações são essas que nós já falamos: AR, ER e R. Isso significa que as palavras terminadas, o verbo terminado em AR, pertencem à primeira conjugação. As terminadas em ER pertencem à segunda conjugação. E as terminadas em IR pertencem à terceira conjugação. Aí a gente disse: o verbo se flexiona. Como assim se flexionam? Certo? Então, eles se flexionam com relação a número e pessoa. Número, eu quero dizer que se esse sujeito está no singular ou se vários sujeitos, aqueles que praticam a ação, estão no plural. E também em pessoa, se é quem fala, eu no singular e nós no plural, se é de quem se fala, tu no singular e vós no plural, e na terceira pessoa, que é de quem se fala, ele ou ela no singular, eles ou elas no plural. Vamos então. Aqui na frase, o menino brinca na rua. Qual é a ação que o menino faz? Brincar na rua, certo? Então, o menino é o quê? É o sujeito. Então, este verbo, brincar, ele vai ter que se flexionar o sujeito. Então, o menino brincar no nome? Não. Eu vou colocar o menino brinca na rua. Então, o menino é sujeito no singular. E o verbo brincar se flexionou ao sujeito e passou a ser, então, brinca e não mais brincar no infinitivo. O verbo aqui flexionou ao menino. Na frase, os meninos brincam na rua. Os meninos é quem? É o sujeito que praticou a ação. Foi um menino? Não, foram vários meninos. Então, os meninos são o sujeito dessa oração. Vejam que o verbo aqui, o verbo brincar, ele já se flexionou ao sujeito meninos, certo? Ao sujeito meninos. Eles estão felizes. Eles é de quem eu estou falando. Alguém que está distante, né?
Ele aqui vem substituindo quem? O nome. Pode ser os meninos que estão brincando, não é isso? Eles estão felizes por estar brincando. Então, eles estar, do verbo estar, ou eles estão felizes? Eles é o sujeito, estão é o verbo flexionado, do verbo estar. O verbo também, ele vai se flexionar de acordo com o modo indicativo, que indica uma realidade. Vejam aqui o exemplo do verbo no modo indicativo, que indica uma realidade. Estudei muito para a prova. Estudarei bastante para essa prova. Está indicando algo real que você vai praticar. Subjuntivo indica uma possibilidade, é um talvez. Então, veja aí o exemplo. Pode ser que eu estude. Estude do verbo estudar. Mas veja que pode ser que eu estude. Tem aí uma dúvida. Pode ser ou não que eu estude. Se eu fosse você, estudaria. Estudaria do verbo estudar. E o imperativo? O imperativo, mesmo sem a gente ter dado esse nome de imperativo, vocês já passaram a ter contato com eles desde quando estudaram campanha publicitária. Quando eu coloco a frase, não jogue lixo no chão. Jogue do verbo jogar. Certo? Jogue do verbo jogar. Está dizendo não jogue, jogue. Está dando uma ordem. Colabore com a campanha. Colabore do verbo colaborar. Colabore com a campanha. Então, está dando uma ordem, indicando que você deve colaborar. Doe do verbo doar. Então, doe agasalhos. É uma ordem que está sendo impressa. Okay? E lá no gênero campanha publicitária que nós já estudamos, o verbo utilizado vem todos no modo imperativo. Mas também o verbo se flexiona de acordo com o tempo. Quando ele ficou lá pensando e saindo os balãozinhos da cabeça dele, nós podemos ver que tudo ocorreu em 3 tempos. Um tempo que já aconteceu, que podemos chamar de pretérito, certo? Um tempo presente que está acontecendo no momento que está se falando e um tempo futuro que ainda irá acontecer. Vamos ver um exemplo para cada um desses tempos, passado, presente e futuro. Lembrando sempre que quando vocês estiverem fazendo as atividades de provas, principalmente as provas externas, vocês vão encontrar no enunciado sempre a palavra pretérito. Dificilmente vai vir passado. Então, lembre-se, pretérito é a mesma coisa que passado. Olha o exemplo. A professora estava muito bonita ontem, obrigada. E no presente? A professora está muito bonita hoje. Obrigada novamente. A professora estará mais bonita amanhã, pois é nossa formatura. Com certeza, vou estar mais bonita que vou no salão, certo? Então, nós temos aí o verbo estava, que já aconteceu. O verbo está, que está acontecendo. E o verbo estará, do verbo estar, certo? Estará, que ainda irá acontecer. E aqui a nossa frasezinha. Descobri que quanto mais se estuda, mais sorte tem nas provas. Você quer ter sorte? Então estude e pratique sem parar. Aí a frase do nosso professor Leandro. Até a nossa próxima aula.